Inovativos no ar, aqui na Band News FM, começando mais uma edição, debate sobre inovação, sobre empreendedorismo digital. Comigo, Alexandre Bentivoli, e com Vitor Manhani. Seja bem-vindo, Vitor. Você também, Alexandre. Aliás, todos os ouvintes, telespectadores das redes sociais, muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar com o Edu, que é um amigo meu, que eu tenho muito orgulho de receber também aqui na Band News FM, para falar um pouquinho do Get Ninjas, uma empresa brasileira que já abriu capital na Bolsa de Valores. Edu, muito bem-vindo. Super obrigado pelo convite, por bater esse papo, contar um pouquinho da história do Get Ninjas e falar um pouquinho sobre inovação. Sempre um prazer. O homem tem um sobrenome bonito, né? Aqui mais cedo eu estava falando com o Vitor, Eduardo Orlando Lotelier. É francês o sobrenome. Lotelier, exato. Tataravô veio da França, ninguém sabe por quê. Casou Edu, eu te juro, é a primeira vez que eu escuto alguém pronunciar o seu sobrenome, porque no meio, no ecossistema, é muito difícil a gente ouvir alguém que pronuncia o sobrenome ainda correto. Exatamente, acho que é. Edu, para começar o nosso papo aqui, conta um pouquinho da sua trajetória individual até você construir o Get Ninjas. Quais foram o passo a passo, quais são esses caminhos como empreendedor, muito jovem como você é, de criar uma empresa do zero até a abertura de capital na Bolsa de Valores? Bom, já estou com 37 anos, nem tão jovem mais assim, mas comecei cedo. Bom, eu sou de Juiz de Fora, nasci em São Paulo, não fui criado em Minas. Fiz faculdade de Engenharia da Computação no IME, no Instituto Militar de Engenharia. Comecei minha carreira em consultoria, trabalhei na McKinsey por quase 2 anos, depois trabalhei num fundo de investimento, na Angra Partners, com Private Equity e M&A. E nessa época eu queria muito empreender, não sabia em que ainda. E um dia eu precisei contratar um pintor e vi quão difícil era contratar um profissional, quão difícil era encontrar um profissional de confiança uma tarefa na sua casa. E daí vem a inspiração de começar o Get Ninjas, uma plataforma que ajudaria pessoas como eu, procurando serviço como pintor, pedreiro, depois expandimos para diarista, professor de inglês, personal trainer, técnico de informática, psicólogo, e hoje a gente está em mais de 3.000 cidades, 500 categorias. Comecei a plataforma lá em 2011, recebi um capital semente de fundos de venture capital, ou fundos que investem em ideias nascentes, e de lá para cá fui crescendo a empresa, recebendo captações, fazendo captações, traindo investidores para a companhia, e ano passado a gente fez a nossa estreia na Bolsa de Valores sob o ticker NINJ3, que a gente abriu capital, trouxe novos investidores para a companhia e agora se preparando aí para uma nova fase de muito crescimento, uma nova fase da companhia agora mais estável, capitalizada, mais madura do que a gente estava nos anos anteriores. Você falava agora há pouco sobre números um pouco. Eu queria saber quais tipos de serviços são oferecidos, né? Porque a gente sabe que no Get Ninjas tem serviços de áreas muito diferentes entre si. Claro. Bom, a gente tem desde o pintor, pedreiro, passando pela diarista, o psicólogo, técnico de informática, churrasqueiro, professor de inglês, teve até professor de skate, que durante as Olimpíadas, aí, pela nossa medalha, aumentou a procura. Realmente, são todos os tipos de serviços, mais de 500 tipos, espalhados em todo o Brasil. E Edu, explica pra gente um pouco melhor como uma pessoa pode se cadastrar no Get Ninjas e o passo a passo para essa pessoa gerar renda. Até porque a gente sabe que o Brasil tem milhões e milhões de pequenos e médios negócios. A gente tem alguns números sobre motoristas, entregadores. O Instituto Locomotiva dá conta que a gente tem cerca de 5 milhões de prestadores de serviço só nessas duas categorias, mas a gente tem um mar de pessoas que são prestadores de serviço
liberais, autônomos, que sabem algum ofício e que querem acessar os consumidores, né? O que antes a gente via no nosso dia a dia, ou no bairro, ou mesmo nas cidades do interior, onde você conhecia um pintor, conhecia um pedreiro, aí você entrava em contato com ele por telefone, ou mesmo ali conversando pessoalmente. Hoje, esse profissional liberal ele pode ter acesso a muito mais consumidores do que o seu próprio bairro, até a sua própria cidade. Então você amplia muito a oportunidade, a possibilidade de você ter muito mais trabalho. Então eu quero que você passe aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo esse passo a passo para ele conseguir gerar renda aí com vocês. Claro. Bom, basta baixar nosso app para Android e para iPhone, né? O app chama Get Ninjas. O profissional ele se cadastra, ele fala, ele digita lá o que ele faz, aonde, como, descreve, manda foto, fala do seu serviço. Daí, o profissional ele paga um valor, ele compra um pacote de créditos e utiliza esses créditos para enviar o seu orçamento para os clientes. Então, diferente de um aplicativo de táxi, de comida, a gente não ganha um valor na transação. Ele funciona como uma espécie de classificado, mas um pouquinho mais inteligente, no qual o profissional ele paga um valor para entrar em contato com os clientes que estão procurando profissionais como ele naquela região, e o valor pago no final é todo para ele, a gente não tem uma comissão nessa transação. Então o profissional ele pode dar o valor que ele achar mais justo, que ele bem entender para o seu serviço. E você tem um número, Edu, do tamanho desse mercado de prestadores de serviço no Brasil? Olha, é um número super difícil, né? Um mercado super informal. O Brasil é o país com mais diaristas, empregadas domésticas no mundo, são mais de 6 milhões. A gente estima que esse mercado, né, todas as categorias, fica por volta de 20 a 30 milhões de brasileiros. Só no Get Ninja temos 4 milhões cadastrados. É um mercado muito, muito relevante, né? É muita cultura do brasileiro contratar um profissional, um prestador de serviço, né? A gente não tem muita cultura que o americano tem do do it yourself, né? Faça você mesmo, né? Aqui a gente tem uma cultura muito forte de terceirização e por isso que a plataforma está sendo super relevante aqui no Brasil e cada vez mais, né, as pessoas estão percebendo que elas podem comprar online, elas podem pegar um táxi, um hotel, né, até arrumar um namorado, uma namorada, por que não também encontrar um profissional para atender suas necessidades diárias, domésticas, né, ou, né, desenvolver uma nova habilidade, aprender um instrumento, aprender uma língua, aprender um novo esporte, ou dar aquela incrementada na festa, né, contratando um churrasqueiro, um buffet, um animador de festas, né. Então é muito interessante as várias formas que os nossos clientes utilizam o Get Ninjas, né? Tanto para necessidade, como também para uma melhoria da sua qualidade de vida, uma melhoria de um evento, uma melhoria no seu dia a dia. E quais hoje são os serviços mais buscados? Quais são os profissionais mais requisitados? Então, o setor de construção é o setor mais quente da plataforma. Todo mundo já teve alguma experiência de contratar algum profissional de construção e sabe o quão difícil é encontrar bons profissionais, né? E agora com a pandemia, as pessoas passando mais tempo em casa, elas estão investindo mais em celular, fazendo reformas, pintando, né, dividindo cômodos, né, utilizando drywall e outras técnicas. Então o setor de construção sempre foi o setor principal da plataforma e com a pandemia acelerou muito. Também durante a pandemia, né, serviço com psicologia online, terapia online, deslanchou, né? As pessoas agora estão muito mais acostumadas a interagir com câmera, com Zoom, né, interagir com outra pessoa através de uma tela e perceberam que, né, conseguem encaixar uma terapia mais fácil na sua agenda
se ela for de forma online. Também temos terapia presencial e vem crescendo, mas a possibilidade de fazer online realmente é algo que teve um crescimento aí, né, bem interessante. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa jornada do Get Ninjas até o IPO, ou seja, essa abertura de capital na Bolsa de Valores. Diferentemente de outras empresas digitais que num curto espaço de tempo crescem muito, e vocês são um caso desse, por que você não buscou novos investimentos privados, como a gente vê, muitas rodadas de investimento em empresas digitais, e você buscou, naquele momento, a abertura de capital na Bolsa de Valores aqui do Brasil? Bom, o nosso processo de abertura de capital começou a ser desenhado em outubro de 2020. Nessa época, outras startups também estavam em processo de abertura de capital e começamos a conversar com investidores, tanto privados quanto públicos, qual seria o melhor caminho para o Get Ninjas. A gente fez um dual track, né? A gente teve tanto investidores privados como públicos como alternativas, e no final, né, dessa jornada, mais ou menos em maio de 2021, para a gente ficou claro que ao fazer um IPO a gente teria uma visibilidade melhor para a companhia, a gente conseguiria criar um plano mais forte de stock options, de remuneração para os executivos, baseado em ações da empresa, ações com liquidez, ações negociadas em bolsa. Teríamos uma possibilidade maior de adquirir novas companhias para crescer o nosso negócio, e a gente tinha ali um comprometimento de fundos com super renome que estavam dispostos a ancorar a transação. Get Ninjas foi uma das primeiras companhias a fazer uma rodada de captação com Venture Capital no Brasil. A gente foi um dos primeiros investimentos da Monax, o primeiro investimento da Kazek no Brasil, que são dois fundos de renome hoje, investidores da Nubank, da 99, da Real, de várias empresas super bacanas. E a gente viu que seria a hora de dar um próximo passo, fazer uma operação que era talvez um pouco não usual para empresas de tecnologias no Brasil, mas ajudando a abrir a porta dessa nova forma de captação de recursos, junto com outros colegas que também fizeram IPO ali nesse mesmo período, né, que foi o pessoal da Melius, né, a turma da Enjoei, né, que também inclusive foram investidos pelos mesmos fundos que investiram no Get Ninjas. Então, obviamente, não existe certo ou errado, né, acho que cada empreendedor tem seu caminho, né, e a gente viu que esse caminho, naquela época, aquela situação seria o melhor para a empresa. Você já falou sobre a trajetória do Get Ninjas, o início do Get Ninjas, já falou sobre esse processo recente de IPO, de abertura do capital na Bolsa de Valores. Agora eu quero falar sobre os futuros. Qual é o futuro do Get Ninjas? Quais são os próximos passos? Claro. Bom, ótima pergunta. Né? Hoje o Get Ninjas está bem mais capitalizado do que foi em toda a sua história. Né, a gente contratou e está contratando um time fantástico de produto e tecnologia. Né, temos investido muito mais em nossa marca, tornando o aplicativo cada vez mais conhecido. E a gente está na construção de criar o que o Mercado Livre construiu para produtos, que a Amazon construiu para produtos. Né, nossa pretensão é construir para serviços, que seja tão fácil para qualquer um, né, com poucos cliques, com poucos minutos, encontrar um profissional para atender as suas necessidades. A gente vê que serviços é um mercado que está atrasado em relação ao e-commerce há alguns anos. A gente sente aí que está no ano 2000 e pouco comparado ao que o e-commerce teve. Então ainda tem muito mato alto, tem muita oportunidade. E a gente hoje é a plataforma líder no Brasil, na América Latina, de serviço, tem ainda uma grande trajetória pela frente. E olha que o comércio eletrônico, comércio digital ainda é bastante pequeno aqui no Brasil, perto de todo o potencial e outros países que
ter uma taxa de penetração de 40% até 60% do varejo. Aqui a gente está só começando também, mas com certeza serviço tem muito a agregar ainda. Acredito que não chega nem a uma penetração próxima dessa do e-commerce, com certeza. E aí, Edu, quero entender o seguinte de você, do ponto de vista Brasil. O que você acha que o Brasil pode fazer para os empreendedores digitais, quem quer criar a sua própria startup, desenvolver o seu próprio negócio? O que você acha que a gente deveria fazer aqui para ter mais empresas de sucesso como o Get Ninjas? Olha, discutir sobre eficiência fiscal, tudo isso, acho que é meio chover no molhado. Acho que todo empreendedor vai falar o quão difícil é empreender no Brasil, quão burocrático é. Mas acho que tem algum tema que talvez seja menos comentado e eu acho que vai ser fundamental para empresas de tecnologia nascerem e terem sucesso, que é o apagão de mão de obra que a gente está vendo. Né? Está cada vez mais desafiador contratar desenvolvedores, porque o Brasil forma muito pouco desse tipo de profissional. E hoje, com home office, né, o local de trabalho é o mundo. Diversos talentosos desenvolvedores brasileiros estão trabalhando para empresas internacionais, ganhando em dólar, ganhando em euro, se tornando ainda mais competitivo, mais difícil para empresas locais contratarem. E a única maneira da gente conseguir continuar desenvolvendo tecnologia no Brasil é a gente ter bons talentos, ótimos talentos. Então, se tem algo que a sociedade civil, os governos podem colaborar no futuro de tecnologia no Brasil, é um maior investimento em escolas de formação técnica. É formar mais engenheiros de computação, mais cientistas de dados, cientistas de computação, que é, sim, fundamental. Né? E é uma solução que ela leva, obviamente, ela não é implantada do dia para a noite, né? Mas definitivamente vamos coletar grandes benefícios se a gente investir mais na educação, na formação desses profissionais. A sociedade toda, não só os empreendedores, né? A sociedade toda vai colher isso com melhores produtos, com melhores serviços. É uma profissão que paga bem, tem melhor renda para a população, que gera mais imposto. Então, acho que a máquina toda gira. Então, acho que isso aí, se eu puder dar um recado, acho que esse acho que seria super importante. Você tem total razão, e não só para as carreiras de tecnologia, mas também para outras carreiras corporativas que talvez não tenham tantas habilidades comportamentais, o que a gente chama de soft skills, para trabalhar numa outra dinâmica que é a dinâmica de startups, né? Mas sem sombra de dúvidas é um gargalo que os nossos governos precisam de fato endereçar, né? Enquanto eles não endereçam, outros negócios privados vão surgindo justamente para atender esse apagão de mão de obras. A gente tem empresas, por exemplo, que oferecem o próprio curso de graça de desenvolvimento para formação em tecnologia e a pessoa só passa a pagar depois que ela é empregada. É uma espécie de um FIES privado. A gente tem grandes empresas já no Brasil fazendo isso. Mas, Edu, então já nessa linha... Exato. Já nessa linha dos recados, você endereçou um recado aí bastante importante para o país, para o governo, e um recado para o empreendedor nacional que está começando agora a empreender dentro desse segmento de startups, olhando a sua trajetória agora com o retrovisor. Que dicas você daria para esse profissional logo nos primeiros passos que está levantando a sua startup? Bom, no final do dia, tudo sobre pessoas, encontrar as melhores pessoas para trabalhar com você, né, fazer uma diligência muito grande para o seu sócio, investidores ou pessoas que estão do seu lado, serem pessoas com a mesma visão, com os mesmos valores que você. Né? Uma sociedade só se forma. Você está de sucesso ou dá certo dessa forma. Eu tive bastante sorte de ter conseguido parceiros no meu negócio que foram
né, super importantes durante toda a jornada. Queria agradecer a participação, a disponibilidade e a atenção aqui com o nosso ouvinte da Band News FM, do CEO do Get Ninjas, Eduardo Orlando Lotelier, explicando bastante sobre a trajetória dele, sobre empreendedorismo digital e sobre esse setor de serviços, esse setor de prestadores de serviços que só cresce aqui no Brasil e ainda tem muito a crescer, a se desenvolver no país. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Queria agradecer também o Vitor Manhani, aqui nossa presença de todas as semanas no comando aqui do Inovativos, trazendo os destaques da inovação. Eu que agradeço, Alexandre. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu!